Ele riu. Não foi um riso nervoso, nem um riso contido. Foi um riso alto, aberto, confortável. O tipo de riso de quem acredita que venceu tudo. Eu estava de pé no centro do tribunal, mãos já posicionadas atrás do corpo, sentindo o metal frio das algemas tocar meus pulsos pela primeira vez na vida. Quando ouvi a voz do juiz terminar a sentença, cada palavra parecia cair no chão antes de chegar até mim, como se o ar tivesse ficado pesado demais para carregá-las. Prisão preventiva. Bloqueio imediato de bens. Investigação em curso. Eu não me mexi. Não abaixei a cabeça. Não discuti. Apenas fiquei ali, olhando para frente, enquanto o mundo que eu tinha construído durante décadas era reduzido a uma narrativa simples demais para explicar a verdade. Foi então que meu genro se inclinou levemente para frente, ajeitou o paletó caro, comprado com dinheiro que saiu da minha conta, e disse em voz baixa, mas alta o suficiente para que eu ouvisse: "Você fica na prisão. Eu, minha nova esposa e minha sogra vamos finalmente aproveitar seus milhões." Ele sorriu como quem brinda uma conquista. A mulher ao lado dele, agora oficialmente sua esposa, desviou o olhar por um segundo, talvez constrangida, talvez apenas fingindo. A sogra, sentada logo atrás, assentiu com a cabeça, satisfeita, como se estivesse assistindo ao final de um filme que esperou anos para ver. Eu não respondi. Nunca fui homem de responder no impulso. Aprendi cedo que o silêncio, quando bem usado, fala mais alto do que qualquer defesa apressada. Enquanto o oficial ajustava as algemas com um cuidado protocolar, senti algo diferente de raiva. Não era desespero. Era clareza. Uma lucidez fria, quase matemática. Eu sabia que aquele momento, exatamente aquele, seria lembrado depois como o início de tudo, não o fim. O genro se afastou antes que eu fosse conduzido para fora da sala. Ainda ouvi seus passos apressados, o som do telefone sendo desbloqueado, a risada baixa enquanto provavelmente marcava a comemoração. Ele não olhou para trás. Pessoas que acreditam ter controle absoluto nunca olham. O corredor do fórum era longo, iluminado por lâmpadas brancas demais, impessoais demais. Cada passo ecoava como se estivesse sendo amplificado de propósito, como se quisessem gravar aquele som na minha memória. Eu já havia passado por aquele prédio dezenas de vezes, sempre do outro lado da mesa, assinando contratos, resolvendo disputas, financiando projetos. Nunca imaginei sair dali escoltado. O oficial que caminhava à minha esquerda parecia jovem demais para carregar o peso daquele trabalho. O da direita era mais velho, cabelos grisalhos, postura rígida, olhar atento. Foi nele que reparei. Não por acaso. Há pessoas que aprendem a observar depois de muito tempo de vida. Ele tinha esse olhar. Antes de chegarmos à porta que dava acesso ao camburão, o oficial mais novo se afastou para resolver algo com um colega. Ficamos só eu e o guarda idoso por alguns segundos. O suficiente. Não falei nada. Apenas movi levemente as mãos algemadas e deixei que um pequeno papel dobrado escorregasse entre meus dedos, caindo perto do pé dele. Foi um gesto mínimo, quase invisível. Ele percebeu. Não imediatamente, mas percebeu. Seus olhos desceram, voltaram para mim, depois novamente para o papel. Com um movimento treinado, discreto, ele o recolheu e guardou no bolso interno do uniforme, sem alterar a expressão. Continuou andando como se nada tivesse acontecido. Dentro do camburão, o ar era diferente. Um cheiro metálico misturado com desinfetante barato. Sentei no banco duro, sentindo o balanço do veículo começar. Do lado de fora, através da pequena abertura gradeada, vi meu genro sair do prédio rindo ao telefone, abraçando a esposa, sendo cumprimentado por alguém que eu reconheci vagamente como um antigo parceiro de negócios. Ele parecia leve, livre, convicto de que tinha eliminado um obstáculo velho demais para reagir. Ele não sabia, e esse foi o erro fatal, que eu nunca coloco todas as cartas na mesa. Nem com família, nem com aliados, nem com quem acha que me venceu. Enquanto o veículo avançava pelas ruas, pensei no bilhete agora guardado no bolso daquele guarda. Frases curtas, objetivas. Meu genro não sabe quem é meu filho. Ligue para Anderson Rodrigues neste número. Diga a ele que seu pai foi vítima de uma armação. Por esta ligação,
Você ganhará uma casa e uma nova vida. Não havia promessas vagas ali, nem pedidos emocionais. Apenas uma proposta clara, concreta, impossível de ignorar para alguém que passou a vida inteira servindo o sistema sem jamais ser servido por ele. Eu sabia que ele leria, sabia que hesitaria. Sabia também que, no final, ligaria. Porque homens como ele reconhecem quando estão diante de algo maior do que o salário no fim do mês. Fechei os olhos por um instante, não para descansar, mas para organizar a linha do tempo. Cada decisão que me trouxe até ali, cada assinatura que dei confiando demais. Cada vez que permiti que meu genro se aproximasse dos negócios, sob o pretexto de modernizar, otimizar, profissionalizar. Ele acreditou que minha idade me tornava lento, previsível. Ele confundiu experiência com fraqueza. O tribunal havia acabado de me condenar formalmente, mas, naquele mesmo instante, a engrenagem que eu havia preparado anos antes começava a girar fora das paredes daquele prédio. O camburão fez uma curva brusca. O som das correntes se chocando ecoou pelo compartimento. Sorri de leve, quase imperceptível. Não por satisfação, mas por certeza. Eles estavam comemorando, estourando garrafas, fazendo planos, repartindo algo que ainda não era deles. Meu genro brindava a minha queda sem perceber que o chão sob os pés dele já começava a ceder. A prisão não seria meu castigo, seria o cenário. E aquele riso no tribunal, aquela frase dita com desprezo, seria lembrada por ele muitas vezes depois, quando finalmente entendesse que não se vence um homem que sabe exatamente quem está do outro lado do tabuleiro. Não foi algo que aconteceu de uma vez. Armadilhas de verdade nunca são montadas com pressa. Elas se constroem com paciência, confiança e pequenas concessões que parecem inofensivas quando vistas isoladamente. Enquanto o camburão avançava, cada solavanco parecia puxar um fio diferente da memória. E eu via com nitidez, quase cruel, como meu genro havia feito tudo do jeito certo. Para alguém que acreditava que eu não estava vendo. Ele entrou na minha vida primeiro como alguém útil. Jovem, articulado, sempre pronto a resolver o que os outros demoravam dias para entender. Casou-se com minha filha num momento em que eu estava cansado demais para questionar intenções e ocupado demais para impor limites. Eu havia acabado de enterrar a mulher com quem dividi a vida inteira, e a casa grande demais passou a ecoar silêncios que não combinavam com o meu temperamento. Quando ele se ofereceu para ajudar a organizar as coisas, eu deixei, não por ingenuidade, mas por cansaço. Erro número 1. No início eram tarefas simples. Revisar contratos antigos, centralizar pagamentos, criar relatórios que eu nunca precisei, porque sempre soube exatamente onde cada centavo estava. Ele dizia que o mundo tinha mudado, que investidores gostavam de planilhas, que bancos exigiam formalidades. Falava com convicção. Eu assinava sem olhar com lupa porque conhecia cada ativo, cada imóvel, cada participação societária como quem conhece cicatrizes no próprio corpo. O que eu não percebi de imediato foi que, junto com a eficiência, vinha a substituição. Aos poucos, ele passou a ser o intermediário entre mim e o restante do mundo. Meu contador falava com ele. Meu advogado respondia a e-mails enviados por ele. Minha filha dizia que era melhor assim, que eu precisava descansar, aproveitar a vida. Eu não estava sendo empurrado para fora à força. Estava sendo conduzido com cuidado até a lateral do palco. Quando surgiram as primeiras empresas no nome dele, achei natural. Planejamento sucessório, ele dizia. Uma maneira de proteger o patrimônio. Criou holdings, reorganizou participações, desenhou estruturas que pareciam sólidas demais para levantar suspeitas. Eu participei de reuniões, fiz perguntas, ouvi respostas técnicas, aceitei justificativas. O que eu não sabia, e só descobriria tarde demais, era que, enquanto eu assinava documentos acreditando estar blindando o futuro da família, ele criava caminhos de saída, portas que só se abriam por dentro. A cada nova assinatura, uma pequena parte do controle mudava de mãos. Não tudo. Nunca tudo. Apenas o suficiente para que, quando chegasse a hora, eu estivesse tecnicamente correto e moralmente indefeso. A virada começou de forma quase invisível. Um empréstimo aqui, outro ali, sempre com garantias que eu conhecia, sempre com valores que pareciam irrisórios diante do que possuíamos. Meu nome aparecia nos papéis como avalista,
não como gestor. Ele dizia que era mais rápido, menos burocrático. Confiei porque até então nunca precisei desconfiar. Confiei porque no fundo eu ainda acreditava que família era uma palavra com peso. Quando a nova esposa entrou na equação, percebi a mudança de tom. Ela não tinha paciência para o passado, nem respeito pela origem das coisas. Falava de dinheiro como quem fala de um prêmio que está atrasado. A sogra, então, era ainda mais direta. Observava, comentava, sugeria. Foi ali que entendi que não se tratava apenas de ambição individual. Era um projeto coletivo, um cerco. As primeiras acusações vieram travestidas de preocupação. Questionamentos sobre decisões antigas, insinuações de má gestão, comentários lançados como quem não quer nada, mas planta dúvida. Quando percebi, havia auditorias internas sendo feitas sem que eu tivesse solicitado. Relatórios que nunca vi começaram a circular. Meu genro falava em proteger a empresa de mim mesmo, com um sorriso condescendente. Eu deveria ter parado tudo ali. Deveria ter puxado as rédeas, exigido transparência total, afastado quem precisava ser afastado. Não fiz, não por medo, mas porque queria ver até onde ele iria. Homens que planejam golpes longos sempre cometem o mesmo erro. Acreditam que a vítima está alheia. Eu estava apenas esperando o momento certo para confirmar o desenho completo. A denúncia que me levou ao tribunal foi a peça final. Desvio de recursos. Fraude contábil. Uso indevido de fundos. Tudo tecnicamente possível dentro da estrutura que ele mesmo havia criado e que eu havia autorizado sem imaginar o propósito final. Os documentos estavam impecáveis. As assinaturas eram minhas. As decisões oficialmente também. Meu genro não precisou mentir muito. Bastou organizar os fatos de uma forma conveniente. Quando fui chamado para depor, já estava tudo amarrado. Minha defesa parecia frágil porque a verdade, isolada, não tinha o mesmo peso que uma narrativa bem construída. E ele sabia disso. Enquanto o camburão seguia, pensei no momento exato em que entendi que aquilo não era apenas uma disputa financeira, mas uma execução social. Não queriam apenas meu dinheiro. Queriam meu nome, minha história, minha autoridade. Queriam me transformar num velho ganancioso que perdeu o controle, num exemplo do que acontece quando alguém não sabe a hora de sair de cena. Meu genro precisava dessa imagem para justificar a vitória, para se sentir legítimo. Ele não queria herdar. Queria substituir. E para isso eu precisava cair de forma pública, humilhante, definitiva. Foi nesse ponto que minha mente voltou para o bilhete. Para o nome escrito ali com cuidado. Anderson Rodrigues. Meu filho. O único que eles jamais conseguiram mapear, porque nunca esteve à vista. Mantive-o longe não por vergonha, mas por proteção. Ele cresceu fora desse ambiente, longe de cifras e reuniões, aprendendo a ver o mundo de baixo para cima, não de cima para baixo. Enquanto meu genro estudava como tomar o que eu tinha, meu filho aprendia como construir o que não se compra. Eles nunca cruzaram caminhos, nunca foram apresentados, nunca estiveram na mesma sala, e isso eu sabia, faria toda a diferença quando o castelo começasse a rachar. A armadilha que me prendeu havia sido montada com precisão cirúrgica. Mas nenhuma armadilha é perfeita quando quem está dentro dela conhece o terreno. A prisão se aproximava. O portão alto já era visível à distância, e eu senti uma calma estranha, quase confortável. Eles acreditavam que eu estava isolado, sem aliados, sem voz, sem saída. O que eles não sabiam é que, enquanto planejavam minha queda por anos, eu havia preparado minha sobrevivência por uma vida inteira. E agora, com um guarda idoso carregando um simples pedaço de papel no bolso, a primeira rachadura começava a se formar. Silenciosa, inevitável, irreversível. Quando o portão de ferro se fechou atrás de mim com um estalo seco, definitivo, eu soube que aquele som marcava duas coisas ao mesmo tempo. Para eles, o fim da minha utilidade. Para mim, o início da única parte do plano que nunca esteve ao alcance do meu genro. A prisão tinha um cheiro próprio, uma mistura de concreto antigo, ferrugem e resignação. Não era o medo que me atingia enquanto caminhava pelo corredor estreito, escoltado agora por dois agentes que evitavam meu olhar. Era a constatação silenciosa de que tudo havia sido calculado para me apagar. Meu nome já não era dito ali dentro com respeito ou curiosidade.
Era apenas mais um processo, mais um número, mais um velho que fez besteira. E foi exatamente isso que me deu certeza de que eles jamais suspeitaram da existência de Anderson como peça real do tabuleiro. Meu filho não era segredo por vergonha, como muitos poderiam supor. Ele era segredo por necessidade. Anderson nasceu muito antes de eu construir o império que todos passaram a enxergar como se sempre tivesse existido. Naquela época, eu ainda aprendia a cair e levantar sem plateia, ainda negociava contratos pequenos, ainda entendia o valor de errar longe dos holofotes. A mãe dele não quis fazer parte daquele mundo quando percebeu o tipo de vida que eu estava construindo. Preferiu distância, anonimato, estabilidade simples. Eu respeitei. Fiz o que poucos fazem quando têm dinheiro e poder crescendo nas mãos. Aceitei não controlar tudo. Anderson cresceu longe do meu sobrenome, longe dos meus negócios, longe das expectativas que costumam deformar caráter, antes mesmo da maturidade chegar. Eu o acompanhei de longe, sempre presente o suficiente para garantir proteção, nunca visível o bastante para virar alvo. Enquanto minha filha crescia dentro da estrutura que eu criei, respirando reuniões, viagens, números grandes e decisões rápidas, Anderson crescia aprendendo a consertar coisas, a ouvir mais do que falar, a desconfiar de atalhos fáceis. Eu fazia questão de que eles não se cruzassem, não por preferência, mas por estratégia. Sabia que o dia em que alguém decidisse me atacar de verdade, iria primeiro mapear tudo o que estivesse visível, tudo o que estivesse registrado, tudo o que pudesse ser rastreado por sobrenome, por empresa, por herança. Anderson não aparecia em nada disso. Nenhum documento, nenhuma foto, nenhum vínculo formal. Para o mundo, ele não existia. Para mim, era exatamente por isso que ele era indispensável. Sentado na cela provisória, observando homens que ainda não sabiam se seriam esquecidos ou lembrados pelo erro que cometeram, pensei no quanto meu genro se sentiu inteligente ao me isolar. Ele acreditou que, ao me afastar dos advogados, dos contadores, dos antigos parceiros, teria cortado todas as minhas linhas de comunicação. Não passou pela cabeça dele que a linha mais importante nunca esteve conectada a nada do que ele controlava. Anderson nunca dependeu de mim financeiramente da forma que os outros dependiam. Nunca precisou provar nada para mim. Nunca foi preparado para herdar. Foi preparado para existir por conta própria. E isso o tornava invisível para quem só enxerga poder quando ele grita. Eu sabia exatamente onde ele estava quando escrevi o bilhete. Sabia o número de telefone de memória. Sabia também o tempo médio que levaria para aquele guarda idoso ler, reler, pensar, hesitar e finalmente decidir ligar. Homens da idade dele não tomam decisões grandes no impulso. Eles ponderam. Eles calculam risco. E, acima de tudo, eles reconhecem quando alguém fala com verdade. O bilhete não prometia riqueza abstrata. Prometia algo concreto, palpável, transformador. Uma casa, uma nova vida. Eu não precisava convencer. Bastava oferecer a chance. Anderson, por sua vez, saberia exatamente o que fazer ao receber aquela ligação. Nós havíamos conversado sobre esse cenário anos antes, de forma quase teórica, como quem discute o pior dia possível para se preparar para ele. A primeira noite na prisão foi longa, não pelo barulho ou pela tensão, mas pelo excesso de tempo. Tempo para lembrar, tempo para encaixar cada peça. Meu genro jamais perguntou sobre Anderson. Nunca demonstrou curiosidade sobre períodos da minha vida que não envolvessem números ou ativos. Para ele, o passado só importava quando podia ser monetizado. Foi essa miopia que permitiu que ele acreditasse que eu estava sozinho. Enquanto isso, fora dali, Anderson tinha algo que nenhum deles tinha. Acesso direto à minha história real, sem filtros, sem versões editadas, sem interesse em herança. Ele sabia exatamente quem eu era antes do dinheiro e, por isso mesmo, sabia como desmontar uma mentira construída apenas em cima dele. Na manhã seguinte, durante a contagem, vi o guarda idoso do dia anterior passar pelo corredor. Não olhou diretamente para mim, mas diminuiu o passo por 1 segundo. Foi o suficiente. Aquele microgesto confirmou o que eu já esperava. Ele havia lido, ele havia entendido, e mais importante, ele havia escolhido. Voltei para a cela com a sensação estranha de quem sabe que algo já está em movimento.
Mesmo sem ouvir o som, meu genro ainda estava comemorando, ainda brindava a própria esperteza, ainda se sentia intocável. Ele não fazia ideia de que, naquele exato momento, o filho que ele nunca soube que existia estava prestes a receber uma ligação que mudaria o rumo de tudo. Enquanto me deitava no colchão fino, encarando o teto manchado, pensei na ironia cruel da situação. Eles acreditaram que me prender seria me silenciar. Não entenderam que, ao fazer isso, me devolveram algo que eu não tinha há anos: tempo para agir sem distrações. Anderson não entraria em cena como herdeiro ressentido ou salvador impulsivo. Ele entraria como aquilo que sempre foi: um homem que não devia nada a ninguém, exceto a verdade. E quando essa verdade começasse a circular fora dos muros da prisão, o riso do meu genro no tribunal passaria a soar, para ele, como um erro que não poderia mais ser corrigido. A primeira noite não chega de uma vez. Ela se infiltra, vem em camadas, como um frio que começa nos pés e só depois alcança o peito. Quando a porta da cela se fechou atrás de mim e o agente anunciou o número que agora me identificava, eu entendi que aquele espaço estreito não tinha sido feito apenas para conter corpos, mas para dissolver identidades. O colchão fino repousava sobre uma base de concreto. O cobertor tinha o peso exato da indiferença, e o silêncio era quebrado apenas por tosses distantes, passos arrastados e o som metálico de chaves que nunca abrem a porta certa. Sentei-me devagar, não por medo, mas para marcar para mim mesmo que aquele momento precisava ser vivido com atenção. Homens que sobrevivem a quedas grandes não se permitem apagar trechos da própria história. Os outros presos me observaram com curiosidade contida. Eles sempre sabem identificar quem chegou recentemente, não pelo jeito de andar ou pela roupa, mas pelo olhar que ainda não se acostumou a medir o tempo em contagens. Um deles comentou algo em voz baixa que não fiz questão de entender. Outro riu, talvez por nervosismo, talvez por hábito. Eu permaneci em silêncio. Não havia nada ali que exigisse palavras. A prisão, percebi rapidamente, não pune apenas quem fala demais, mas principalmente quem reage. Passei anos em salas de negociação aprendendo que o primeiro a perder o controle entrega mais do que imagina. Aquela lógica era ainda mais válida ali dentro. Quando as luzes diminuíram, o tempo se alongou de uma forma quase física. Cada minuto parecia ter peso próprio. Deitado, olhando para o teto irregular, senti o corpo cansar de uma forma diferente da exaustão comum. Não era o cansaço do trabalho, nem o da idade. Era o desgaste de saber que, naquele instante, meu genro provavelmente brindava a própria astúcia, cercado por pessoas que repetiam a versão dele dos fatos sem questionar. Imaginei a mesa farta, os copos erguidos, as frases ditas com falsa piedade sobre mim, como se minha ausência fosse um detalhe inconveniente numa história de sucesso. Não senti raiva. Senti uma espécie de distanciamento clínico. Era como observar um erro sendo cometido em câmera lenta. Fechei os olhos e, pela primeira vez desde a sentença, permiti que a possibilidade do fracasso atravessasse minha mente. Não como medo, mas como exercício. E se o guarda não ligasse? E se o bilhete fosse ignorado? E se Anderson estivesse inacessível ou simplesmente escolhesse não se envolver? Avaliei cada cenário com a mesma frieza com que sempre avaliei riscos. Em todos eles, havia perdas, mas em nenhum havia rendição. Mesmo que tudo desse errado, eu sabia algo que meu genro nunca entenderia. Minha vida não se resumia ao que ele achava que tinha tomado. A diferença entre nós não estava no dinheiro, mas na capacidade de permanecer inteiro quando tudo é arrancado. O barulho de passos no corredor me fez abrir os olhos. Era o guarda idoso passando lentamente, verificando as celas. Ele parou por um instante diante da minha, fingindo observar algo no chão. Não disse nada. Não fez sinal. Apenas continuou. Mas naquele breve segundo, percebi uma tensão contida em seus ombros, como alguém que carrega uma decisão grande demais para comentar em voz alta. Aquilo me bastou. Não era confirmação, mas era promessa. Voltei a fechar os olhos com a certeza de que, fora dali, algo já tinha sido acionado. Pensei em Anderson novamente, não como peça estratégica, mas como homem. Ele atenderia aquela ligação com cautela.
Ouviria até o fim. Faria poucas perguntas. Não se emocionaria. Nós havíamos conversado sobre esse tipo de cenário em termos abstratos, como quem discute incêndios antes de construir uma casa. Ele sabia que se um dia alguém dissesse aquelas palavras específicas, significaria que o tempo da espera havia acabado. E ele também sabia que agir não significava aparecer. Significava movimentar o que estava invisível. Meu genro sempre subestimou o que não podia medir. Esse foi o segundo erro fatal. A madrugada avançou sem que eu dormisse de verdade. Cochilos curtos, interrompidos por ruídos aleatórios e pensamentos organizados demais para permitir descanso profundo. Em determinado momento, ouvi um homem chorar baixinho em outra cela. Não tentei identificar a origem. A prisão amplifica emoções que, do lado de fora, são abafadas pela rotina. Ali dentro, não há distrações suficientes para esconder o peso das próprias escolhas. Curiosamente, não senti culpa. Revisei cada decisão que me trouxe até ali e, mesmo reconhecendo falhas, não encontrei arrependimento pelo que construí. Encontrei apenas um excesso de confiança em quem não merecia. Quando a manhã começou a se anunciar pelo som distante de portas sendo abertas e ordens sendo dadas, eu já estava sentado, com as mãos apoiadas nos joelhos, aguardando. O guarda idoso reapareceu durante a distribuição do café ralo. Ao passar por mim, deixou cair algo de propósito no chão e se abaixou para pegar. Seus lábios se moveram quase imperceptivelmente. Não ouvi palavras completas. Apenas um sussurro fragmentado que confirmou o essencial. Ele tinha ligado. A ligação tinha sido atendida. Anderson agora sabia. Meu coração não acelerou. Não sorri. Apenas senti aquela calma rara que antecede grandes mudanças. Enquanto bebia o líquido quente demais para ser chamado de café, imaginei meu genro acordando naquele mesmo horário, talvez com dor de cabeça da comemoração, talvez com planos para o dia seguinte. Ele acreditava que o pior já tinha passado, que a parte difícil tinha sido me derrubar. Não entendia que o verdadeiro risco começa depois da vitória aparente. A primeira noite na prisão não me quebrou. Ela me alinhou. Me colocou exatamente no ponto onde eu precisava estar para assistir, de dentro para fora, a desmontagem cuidadosa de tudo o que ele construiu sobre a mentira de que eu estava sozinho. Depois da primeira noite, o tempo passou a se comportar de outra forma. Não corria nem se arrastava, apenas existia. Suspenso entre contagens, refeições insossas e olhares que nunca se fixavam por muito tempo. Eu já não era novidade ali dentro, e isso, de certo modo, era um alívio. A invisibilidade protege. Caminhei pelo pátio na primeira liberação do dia, sentindo o peso real do lugar. Não como punição, mas como cenário. Prisões são feitas para esmagar quem reage demais ou para quebrar quem não sabe esperar. Eu sabia esperar. Tinha feito isso a vida inteira, muitas vezes sem perceber. Agora, fazia de forma consciente. O guarda idoso reapareceu algumas horas depois, durante uma movimentação burocrática qualquer. Dessas que não chamam atenção, nem geram registros relevantes. Ele não se aproximou diretamente. Não precisava. Passou por mim com a mesma postura de sempre, firme, discreta, e deixou escapar um olhar rápido, quase imperceptível, mas carregado de algo novo. Não era curiosidade. Era compromisso. Homens da idade dele não se envolvem em nada sem medir o peso da escolha, e aquele olhar me disse que o bilhete não tinha sido apenas lido, tinha sido aceito. Só mais tarde, quando o pátio começou a esvaziar, ele se sentou a uma distância calculada, como quem apenas descansa as pernas. Falou sem mover os lábios, sem olhar diretamente para mim, como se estivesse comentando sobre o clima. Disse que havia feito a ligação logo após o turno terminar, dentro do carro, longe das câmeras, longe de curiosos. Disse que a pessoa do outro lado da linha ouviu tudo em silêncio e, ao final, fez apenas uma pergunta. Ele está vivo? Quando o guarda respondeu que sim, que eu estava preso, mais lúcido, a conversa terminou com um simples entendi. Nenhuma promessa, nenhuma emoção exagerada. Para o guarda, aquilo foi estranho. Para mim, foi a confirmação de que tudo estava seguindo exatamente como deveria. Ele me contou também que pensou a noite inteira sobre o bilhete, sobre a proposta, sobre a casa.
Sobre a nova vida. Não como alguém seduzido por dinheiro fácil, mas como alguém que nunca teve opção alguma. 35 anos servindo ao sistema, vendo injustiças passarem todos os dias pela frente sem poder interferir, aprendendo a sobreviver com o que sobrava. Ele disse que não tinha muito a perder. E quando um homem chega a essa conclusão, ele já decidiu antes mesmo de dizer em voz alta. Eu ouvi sem interromper, sem agradecer, sem reforçar promessas. Não precisava. O acordo já estava selado no momento em que ele discou o número. A partir daquele instante, entendi que meu papel dentro da prisão não era agir, mas sustentar. Não podia demonstrar ansiedade, nem expectativa. Qualquer alteração no meu comportamento poderia ser notada, interpretada, registrada. Meu genro havia montado uma armadilha jurídica complexa demais para ser desmontada com pressa. O que Anderson faria do lado de fora exigiria tempo, precisão e, acima de tudo, silêncio. O guarda idoso sabia disso intuitivamente. Ele também sabia que não deveria haver mais contato direto entre nós além do necessário. Aquela conversa curta foi suficiente para alinhar tudo. Enquanto isso, fora dali, eu imaginava o cenário se transformando lentamente. Anderson não entraria em confronto direto. Ele começaria pelo que sempre fez melhor: observar. Reuniria documentos, rastrearia movimentações, falaria com pessoas que não apareciam nos organogramas oficiais, mas que sabiam onde estavam enterrados os detalhes inconvenientes. Meu genro acreditava que havia eliminado todos os pontos cegos. Não percebeu que havia criado novos ao centralizar demais o controle. Sistemas muito fechados sempre deixam rastros para quem sabe onde olhar. Os dias seguintes passaram com uma estranha normalidade. Nada aconteceu de imediato, e isso era bom sinal. Grandes mudanças não anunciam chegada. Elas se infiltram. Meu genro, certamente, começava a se incomodar com algo que não sabia nomear. Talvez um advogado mais cauteloso do que o normal. Um banco pedindo esclarecimentos adicionais. Um parceiro atrasando uma assinatura. Pequenos atritos que não causam alarme, mas acumulam tensão. Eu, por minha vez, mantinha a rotina mínima. Falava pouco, observava muito. O guarda idoso continuava seu trabalho como se nada tivesse mudado, mas havia uma firmeza diferente em seus movimentos. Ele agora tinha algo a proteger. Em uma tarde particularmente silenciosa, ele passou novamente perto da minha cela e deixou escapar uma frase solta, como se estivesse reclamando da idade. Disse que nunca é tarde para recomeçar. Só tarde demais para continuar fingindo. Não respondi. Apenas assenti com a cabeça. Aquilo não era filosofia barata. Era constatação. Ele já se via fora dali, mesmo ainda vestindo o uniforme. E eu já me via além das grades, mesmo ainda preso. Pensei no meu genro naquele momento, provavelmente ocupado demais administrando o que acreditava ser o espólio definitivo da minha queda. Ele não imaginava que um simples bilhete, escrito com calma no pior dia da minha vida, tivesse atravessado tantos filtros sem ser percebido. Não imaginava que o homem que ele jamais notou, aquele guarda envelhecido que parecia parte da paisagem, fosse o primeiro elo de uma cadeia que ele não conseguiria mais quebrar. A prisão continuava sendo prisão. Nada ali tinha se tornado confortável. Mas, pela primeira vez desde o tribunal, eu tive a certeza plena de que não estava apenas resistindo. Estava avançando, passo a passo, por caminhos que eles nunca aprenderam a enxergar. Eu não ouvi a ligação, mas senti o efeito dela como se tivesse atravessado os muros da prisão e encostado direto em mim. Há acontecimentos que não fazem barulho quando começam, mas alteram a densidade do ar ao redor. Foi assim naquele dia. A rotina seguiu igual por fora. A mesma fila, o mesmo café ralo, o mesmo pátio cercado por concreto alto demais para permitir horizonte. Mas alguma coisa tinha se deslocado para fora do eixo. O guarda idoso não precisou me dizer nada novo. O silêncio dele já carregava informação suficiente. A ligação tinha sido mais do que um aviso. Tinha sido um gatilho. Anderson não era homem de agir no impulso, e o guarda percebeu isso logo nos primeiros minutos da conversa. Ele me contou depois, em fragmentos espaçados, que meu filho não levantou a voz, não pediu detalhes desnecessários, não fez promessas vazias. Ouviu tudo com atenção quase fria,
como quem monta um quebra-cabeça mental enquanto a outra pessoa ainda fala. Perguntou datas, nomes, cargos. Pediu para repetir o nome do banco envolvido no empréstimo que havia servido de base para a denúncia. Confirmou o nome completo do meu genro, o número do processo. A vara. Anotou tudo. Ao final, disse apenas que o guarda tinha feito a coisa certa e que, a partir daquele momento, não deveria comentar a ligação com absolutamente ninguém. Disse também que entraria em contato novamente quando fosse seguro. E desligou. Essa foi a parte que mais impressionou o guarda. Não houve celebração, nem surpresa exagerada. Apenas método. Para alguém como ele, acostumado a ver desespero de um lado e abuso de poder do outro, aquilo soou diferente. Era a postura de quem não precisava provar nada para ninguém. Eu conhecia bem aquela postura porque, durante muito tempo, foi a minha. Anderson tinha aprendido sem que eu precisasse ensinar diretamente. Talvez porque exemplos silenciosos sejam os únicos que realmente ficam. Naquele mesmo dia, percebi pequenas mudanças na forma como alguns agentes se comportavam. Nada explícito. Um olhar a mais, um cuidado maior ao chamar meu número, um comentário interrompido no meio. Coisas que só quem já ocupou posições de autoridade consegue perceber. A engrenagem externa começava a produzir efeitos internos. Não significava proteção, muito menos favoritismo. Significava atenção. E a atenção, em ambientes como aquele, é sempre um sinal de que algo está sendo reavaliado. Enquanto isso, fora dos muros, Anderson não perdeu tempo com confrontos diretos. Ele começou pelo que estava mais próximo e menos visível. Os rastros. Movimentações financeiras que faziam sentido isoladamente, mas não quando vistas em sequência. Contratos assinados em horários específicos, sempre próximos a transferências internas. Empresas que surgiram do nada com capital inicial incompatível com o histórico declarado. Ele tinha acesso a ferramentas que meu genro jamais imaginou que alguém usaria contra ele. Justamente porque não estavam associadas a mim, nem ao meu nome, nem a qualquer coisa que pudesse ser facilmente conectada à acusação original. Anderson era um ponto fora do mapa. O guarda idoso me contou, dias depois, que recebeu uma segunda ligação curta. Anderson não pediu nada. Apenas confirmou que tinha começado a mexer em coisas que não deveriam estar tão fáceis de mexer. Disse que, em breve, o barulho começaria, e que quando começasse, seria importante que o guarda mantivesse distância, fingisse não saber de nada, fosse apenas o que sempre foi. Prometeu que, quando tudo estivesse resolvido, a parte dele seria cumprida sem atrasos, sem intermediários, sem riscos. O guarda não perguntou como. Não precisava. Pela primeira vez em muitos anos, alguém falava com ele como igual. Dentro da prisão, eu continuava sendo apenas mais um. E isso era essencial. Quanto menos eu me destacasse, mais livre Anderson estaria para agir sem levantar suspeitas de coordenação. Eu evitava qualquer comportamento que pudesse sugerir confiança excessiva. Mantinha o mesmo semblante neutro, a mesma postura discreta. Se alguém me observasse atentamente, veria apenas um homem velho tentando entender como tinha ido parar ali. Era exatamente isso que eu precisava que vissem. As primeiras consequências externas chegaram como ruídos distantes. Um advogado do meu genro tentou me visitar, sem aviso prévio, alegando preocupação com meu estado. Recusei. Não porque desconfiasse dele especificamente, mas porque sabia que visitas repentinas costumam ser tentativas de medir reações. Meu silêncio seria mais eloquente do que qualquer conversa. O pedido não se repetiu. Pouco depois, ouvi comentários soltos de outros presos sobre um empresário conhecido que estava tendo problemas com bancos, com bloqueios inesperados, com auditorias emergenciais. O nome não foi citado diretamente, mas não precisava ser. O padrão era claro demais. Meu genro, ao que tudo indicava, começou a sentir o chão se mover sob os pés. Ele não entendia de onde vinha a pressão, porque para ele, todas as peças estavam sob controle. A denúncia contra mim seguia firme, os bens bloqueados, a opinião pública satisfeita com a narrativa simples do velho corrupto finalmente punido. O que ele não percebia era que o sistema que ele acreditava dominar não gosta de ruídos fora do script. Quando surgem inconsistências, ele reage com brutalidade administrativa. Anderson sabia disso e estava provocando exatamente esse tipo de reação.
O guarda idoso, cada vez mais atento, começou a me observar com um respeito silencioso que não existia antes. Não por medo, mas por compreensão. Ele entendeu que aquela história não era sobre dinheiro, nem sobre vingança. Era sobre correção de rota. Sobre recolocar as coisas no lugar certo depois de terem sido torcidas à força. Em uma noite tranquila, enquanto fechava o corredor, ele murmurou algo que ficou comigo. Disse que, às vezes, o sistema erra não porque é mau, mas porque escuta apenas quem fala mais alto. Eu respondi, pela primeira vez, com uma frase curta. Disse que, nesse caso, bastava aprender a falar na frequência certa. Quando voltei para a cela naquela noite, deitei-me com a sensação de que o ponto de não retorno tinha sido ultrapassado. A ligação não tinha apenas informado Anderson. Tinha colocado em movimento uma sequência de eventos que meu genro jamais conseguiria acompanhar em tempo real. Ele ainda acreditava estar celebrando uma vitória. Não sabia que, enquanto isso, cada passo dele estava sendo registrado, analisado e reposicionado dentro de um contexto maior. A ligação tinha mudado tudo, não porque trouxe ajuda imediata, mas porque devolveu equilíbrio ao jogo. E quando o equilíbrio retorna, quem construiu a própria força em cima do desequilíbrio sempre cai primeiro. Eu não vi a festa, mas soube dela com a precisão de quem conhece o comportamento humano melhor do que conhece números. Homens que acreditam ter vencido precisam ser vistos vencendo. Precisam transformar a queda do outro em palco, em espetáculo, em prova pública de que estavam certos desde o início. Meu genro era exatamente assim. Enquanto eu permanecia dentro daqueles muros, reduzido a um número provisório, ele se ocupava em reconstruir a própria imagem como herdeiro legítimo do que julgava já lhe pertencer. Não demorou para que as notícias chegassem até mim, fragmentadas, trazidas por comentários de funcionários, por cochichos atravessando corredores, por aquela rede informal de informações que existe em qualquer lugar onde o silêncio é regra e a curiosidade, moeda. Disseram que ele organizou um jantar grande, ostensivo, em um restaurante que sempre frequentamos quando eu ainda estava à frente de tudo. Fez questão de reservar o salão principal, de chamar antigos parceiros, investidores, gente que gosta de estar próxima do poder, não importa de onde ele venha. A nova esposa circulava com segurança ensaiada, como alguém que já se via dona do lugar, e a sogra fazia questão de repetir, em tom de brincadeira, que finalmente a família tinha se livrado de um peso morto. Meu nome era citado como exemplo do que acontece quando alguém não sabe a hora de sair. Ninguém contestava. Contestação exige coragem, e coragem não costuma aparecer em mesas fartas. Meu genro discursou. Falou em renovação, em responsabilidade, em corrigir erros do passado. Usou palavras que eu mesmo usei um dia, sem perceber a ironia. Brindou a nova fase, a justiça, a vida que finalmente começava sem interferências. A cada taça erguida, ele se convencia um pouco mais de que tinha feito tudo certo, que havia sido mais esperto, mais rápido, mais preparado, que tinha eliminado o único obstáculo real entre ele e o controle absoluto. O que ele não sabia, e ninguém ali poderia saber, é que aquele jantar não celebrava uma vitória, mas marcava o ponto exato em que ele passou a se expor demais. Anderson acompanhava tudo à distância. Não estava presente, não foi convidado, não seria reconhecido se estivesse. Ele observava de fora, por registros indiretos, por conversas cruzadas, por movimentações que deixavam rastros digitais e financeiros. Meu genro não era discreto quando se sentia seguro. Autorizava gastos altos, assinava contratos em sequência, acelerava processos que deveriam ser feitos com cautela. A festa da vitória não foi apenas social, foi operacional, e nesse sentido, foi um presente. Dentro da prisão, percebi o reflexo disso de forma quase imediata. O guarda idoso me contou, com cuidado, que o nome do meu genro começara a circular em conversas que não costumam acontecer sem motivo. Auditorias externas sendo mencionadas. Solicitações incomuns de documentos. Bancos pedindo esclarecimentos adicionais sobre garantias cruzadas. Nada alarmante isoladamente, mas suficiente para indicar que o radar institucional havia sido ativado. Anderson não forçava nada.
Ele apenas colocava informações nos lugares certos, do jeito certo, sabendo que sistemas grandes não gostam de surpresas, mas odeiam incoerências. Enquanto isso, meu genro se permitia comemorar. Ele aparecia em fotos, sorridente, confiante, cercado por gente que repetia sua versão dos fatos como se fosse verdade absoluta. Falava de mim no passado, como se eu já tivesse sido arquivado, como se minha história pudesse ser resumida àquela sentença. O excesso de segurança o tornava descuidado. Ele não percebeu que, ao centralizar tudo em si, havia se tornado também o ponto mais fácil de ser observado. Antigamente, quando eu estava à frente, decisões eram distribuídas, responsabilidades diluídas. Agora, tudo passava por ele. Tudo tinha a assinatura dele. Tudo podia ser rastreado até ele. Eu permanecia quieto, mas atento. Não havia satisfação em saber da festa. Não senti prazer ao imaginar o momento em que aquilo se voltaria contra ele. O que senti foi algo mais próximo de confirmação. Confirmação de que ele estava seguindo exatamente o roteiro previsível de quem nunca teve que reconstruir nada do zero. Pessoas assim acreditam que a queda do outro automaticamente eleva sua própria posição. Não entendem que, ao subir rápido demais, deixam à mostra todas as rachaduras da estrutura. O guarda idoso, cada vez mais envolvido emocionalmente, mas ainda impecável na postura, comentou que nunca tinha visto alguém comemorar tanto enquanto um processo ainda estava em curso. Eu respondi que a pressa de comemorar costuma nascer do medo de perder. Ele assentiu, como quem guarda uma frase para usar mais tarde. A promessa feita a ele continuava intacta, mas não era isso que o movia agora. Ele se sentia parte de algo maior, algo que corrigia uma injustiça que ele via acontecer todos os dias sem poder interferir. Do lado de fora, a festa terminou como todas as festas terminam, com risos cansados, promessas vagas e a falsa sensação de que o amanhã será apenas uma continuação do hoje. Meu genro voltou para casa acreditando que tinha encerrado um capítulo difícil. Não percebeu que tinha acabado de escrever o parágrafo mais comprometedor da própria história. Anderson, por sua vez, anotava horários, valores, nomes. Não para usar imediatamente, mas para compor um quadro completo. Ele sabia que o momento certo de agir ainda não tinha chegado. Quando deitei naquela noite, o barulho distante da prisão parecia menos opressor. Não porque eu estivesse mais acostumado, mas porque a narrativa começava a escapar do controle de quem acreditava dominá-la. A festa da vitória tinha cumprido seu papel. Tinha revelado o que precisava ser revelado. A partir dali, o jogo deixaria de ser sobre aparência e passaria a ser sobre consequência. E nesse tipo de jogo, meu genro ainda não tinha aprendido a jogar. Não houve um dia específico em que tudo mudou. Não existe esse momento cinematográfico em que o mundo para e alguém percebe que perdeu. O que existe é uma sucessão de pequenas pressões, quase invisíveis, que começam a comprimir até que respirar se torna difícil. Foi isso que começou a acontecer com meu genro depois da festa. O brilho da vitória ainda estava fresco demais para que ele percebesse o desconforto crescente, mas ele já estava lá, infiltrado em detalhes que ele ignorava por acreditar que controle era sinônimo de poder absoluto. Do lado de fora, Anderson avançava com a precisão de quem sabe que não precisa correr quando o outro já está tropeçando sozinho. As primeiras fissuras surgiram no lugar onde meu genro se sentia mais seguro: os números. Contas que sempre fecharam passaram a exigir explicações adicionais. Relatórios que antes eram aceitos sem questionamento começaram a voltar com pedidos de revisão. Um banco suspendeu temporariamente uma linha de crédito alegando inconsistências técnicas. Outro solicitou garantias complementares para operações já em andamento. Nada disso era ilegal. Nada disso parecia acusação direta. Mas tudo isso exigia respostas rápidas, bem fundamentadas. Algo difícil quando as estruturas foram montadas para esconder, não para sustentar escrutínio prolongado. Anderson sabia exatamente como provocar esse tipo de reação sem jamais se expor. Ele não fazia denúncias formais. Não enviava dossiês completos. Apenas colocava informações pontuais nas mãos certas, como quem solta uma semente em solo fértil. Um dado aqui, um contrato ali, uma conexão óbvia demais para ser ignorada quando alguém finalmente olhava com atenção. O sistema,
Quando percebe que pode ter sido usado como ferramenta de fraude, reage com brutalidade silenciosa. Ele trava. Ele investiga. Ele paralisa tudo até entender o que está acontecendo. E meu genro não tinha paciência para paralisações. Dentro da prisão, percebi a mudança de forma indireta. O advogado que antes evitava contato voltou a insistir em visitas. Desta vez, não para medir reações, mas para obter informações. Queria saber se eu tinha conhecimento de determinadas operações, se reconhecia assinaturas, se lembrava de reuniões específicas. Eu respondia com a mesma serenidade de sempre, sem confirmar nem negar, além do que era estritamente factual. Meu silêncio agora incomodava mais do que qualquer acusação. Eles não sabiam se eu estava derrotado ou apenas esperando. O guarda idoso observava tudo com atenção redobrada. Ele já não era apenas um intermediário eventual. Tornara-se testemunha silenciosa de uma engrenagem maior em funcionamento. Comentou, em uma troca rápida, que havia ouvido conversas estranhas entre superiores, menções à reavaliação de procedimentos e necessidade de cautela. Palavras que raramente aparecem sem motivo. Para ele, aquilo era novo. Para mim, era esperado. A armadilha que me prendeu estava sendo desmontada peça por peça, não por força, mas por exposição. Do lado de fora, meu genro começava a perder algo que nunca valorizou enquanto tinha: previsibilidade. Reuniões eram adiadas, contratos pausados, parceiros se tornavam subitamente menos acessíveis. Pessoas que antes respondiam no primeiro toque agora pediam tempo. Diziam estar ocupadas, sugeriam falar depois. Ele ainda tentava manter a imagem de controle, mas o esforço começava a transparecer. A nova esposa, acostumada ao conforto rápido, sentia a mudança antes mesmo de entender a causa. A sogra, sempre atenta, passou a fazer perguntas incômodas. Perguntas que não tinham respostas simples. Anderson avançava com cuidado cirúrgico. Ele sabia que o objetivo não era apenas provar que eu tinha sido vítima de uma armação, mas demonstrar que a narrativa construída contra mim só existia porque alguém havia manipulado deliberadamente estruturas legais e financeiras. Para isso, precisava deixar claro que o problema não era um erro pontual, mas um padrão. E padrões são o que instituições mais temem, porque indicam intenção. A armadilha se fechava sem ruído. Nenhuma manchete, nenhuma exposição pública ainda. Apenas portas que começavam a se fechar para meu genro, uma a uma. O dinheiro, que ele acreditava ser ilimitado, passou a ter destino condicionado. O acesso, antes irrestrito, passou a exigir justificativa. A confiança essa evaporava rápido demais para ser recuperada. E quanto mais ele tentava explicar, mais evidente ficava que havia algo errado. Dentro da cela, eu mantinha a mesma postura. Não havia euforia, nem expectativa ansiosa. Eu sabia que o momento mais delicado se aproximava. Quando a verdade começa a emergir, aqueles que se beneficiaram da mentira entram em modo de sobrevivência. Eles tentam apagar rastros, reorganizar versões, culpar terceiros. É nessa fase que cometem os erros mais graves. Anderson estava esperando exatamente isso. Ele não precisava empurrar. Bastava observar e registrar. O guarda idoso, cada vez mais consciente do papel que havia desempenhado, comentou que nunca imaginou que um simples bilhete pudesse desencadear algo daquela magnitude. Eu respondi que quase tudo que muda o curso de uma vida começa pequeno demais para ser levado a sério. Ele sorriu pela primeira vez desde que nos conhecemos. Não um sorriso de satisfação, mas de reconhecimento. A armadilha não se fechou com um estalo. Ela se ajustou lentamente até que não houvesse mais espaço para fuga. Meu genro ainda acreditava que poderia resolver tudo com dinheiro, influência ou narrativa. Não entendia que, quando o sistema decide olhar de verdade, ele não negocia. Apenas coleta, analisa e age. E quando agisse, não haveria palco para risos, nem mesas fartas para brindes. Apenas consequências. O aviso não veio como anúncio. Chegou como um deslocamento quase imperceptível na rotina, um ajuste fino no comportamento de quem antes se movia com indiferença. Naquela manhã, quando chamaram meu número para uma conversa administrativa, percebi pelo tom que algo havia saído do eixo. Não era urgência.
Tampouco cordialidade excessiva. Era cautela. Aquele tipo específico de cuidado que surge quando alguém descobre que a versão oficial talvez não seja a única possível. Caminhei pelos corredores com a mesma calma de sempre, mas cada passo confirmava o que eu já sabia. O trabalho de Anderson tinha alcançado o ponto em que recuar deixara de ser opção. Na sala reservada, 2 homens aguardavam. Não eram os mesmos que haviam me interrogado no início do processo. Esses eram mais velhos, menos performáticos, com pastas organizadas demais para quem improvisa. Fizeram perguntas objetivas, focadas em detalhes que, até então, ninguém tinha demonstrado interesse real em compreender. Datas específicas, motivos para determinadas assinaturas, contextos que jamais haviam sido considerados relevantes porque a narrativa pronta dispensava nuances. Respondi com precisão, sem acrescentar emoção. A verdade, quando chega tarde, precisa ser limpa para ser aceita. Eles ouviram, tomaram notas, não prometeram nada. Mas ao final, um deles me disse algo que soou como mudança de direção. Precisamos revisar alguns pontos. A revisão começou de fora para dentro. O que Anderson havia feito não foi provar minha inocência de imediato, mas tornar impossível a manutenção da acusação sem que outras perguntas fossem feitas. Perguntas que levavam sempre ao mesmo nome: meu genro. A cada documento analisado, a cada fluxo financeiro reconstituído, ficava mais difícil sustentar que eu era o centro da engrenagem. O padrão era claro demais para ser ignorado. E padrões, quando identificados, exigem ação. O impacto foi rápido, não porque o sistema seja ágil, mas porque, uma vez acionado, ele se move em blocos. Mandados de busca, bloqueios preventivos, convocações para depoimentos urgentes. Do lado de fora, meu genro entrou em modo de contenção, tentando explicar o inexplicável, reorganizar versões, oferecer colaboração seletiva. Era tarde. Quando a verdade começa a emergir, ela não aceita edição. As mesmas mãos que haviam assinado contratos com confiança agora tremiam ao folhear papéis que não se encaixavam mais na história que ele contou ao mundo. Dentro da prisão, senti a mudança antes de vê-la confirmada. O guarda idoso passou pela minha cela mais cedo do que o habitual. Não falou nada, mas havia uma tensão diferente em seu rosto, misturada com algo próximo de alívio. Horas depois, fui novamente chamado. Desta vez, não para responder, mas para ouvir. A acusação original estava sendo formalmente questionada. Havia indícios consistentes de manipulação deliberada de documentos, de desvio de responsabilidade e de uso indevido de estruturas jurídicas para incriminar um terceiro. Um terceiro que, por acaso, era eu. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o dia do meu genro começava a desmoronar. Ele foi abordado em um ambiente onde se sentia seguro, cercado por símbolos de status que, de repente, não significavam mais nada. As mesmas algemas que haviam sido colocadas em mim com naturalidade agora eram ajustadas nos pulsos dele com cuidado protocolar. Não houve risos, não houve discursos, apenas silêncio e olhares desviados. A nova esposa, que tanto se orgulhara da vitória, assistiu à cena sem entender em que momento o chão havia desaparecido. A sogra, sempre tão confiante, tentou falar algo, mas foi interrompida por uma ordem curta e definitiva. A notícia chegou até mim como chegam todas as verdades inevitáveis, confirmada por múltiplas fontes, sem margem para dúvida. Meu genro estava detido, não como mártir, não como vítima de um mal-entendido, mas como suspeito central de uma fraude complexa, que agora precisava ser explicada em detalhes. O processo que me havia colocado ali começava a se inverter com a mesma frieza com que havia sido iniciado. Nenhuma comemoração, nenhum pedido de desculpas, apenas correção. Quando a porta da cela se abriu naquela tarde e me informaram que eu seria transferido para aguardar os desdobramentos fora do regime fechado, não senti euforia. Senti algo mais sólido. Equilíbrio. O guarda idoso acompanhou o procedimento com atenção silenciosa. Quando me entregaram meus pertences, ele se aproximou e disse, quase como quem comenta algo banal, que já havia recebido a confirmação. A casa estava sendo providenciada. Tudo conforme prometido. Eu assenti.
Não precisava dizer mais nada. A palavra empenhada havia sido honrada dos dois lados. Ao sair daquele ambiente, percebi algo curioso. O mundo lá fora não parecia diferente. O céu era o mesmo. O trânsito seguia seu ritmo habitual. As pessoas continuavam preocupadas com suas próprias urgências. A queda de um homem poderoso raramente altera a rotina coletiva. Ela apenas reposiciona narrativas. A minha estava sendo reescrita não como história de vingança, mas como exemplo de algo que poucos gostam de admitir. A verdade pode demorar, mas quando chega, ela não pede licença. Soube depois que meu genro tentou negociar. Ofereceu nomes, recursos, versões alternativas. Nada funcionou. O sistema, quando decide corrigir uma falha interna, não aceita barganhas emocionais. Ele opera com fatos. E os fatos dessa vez estavam alinhados demais para serem descartados. As algemas mudaram de mão não por ironia, mas por coerência. E coerência, ao contrário do poder mal utilizado, não precisa ser exibida para existir. Enquanto eu aguardava os próximos passos em liberdade vigiada, pensei no caminho percorrido desde aquele riso no tribunal, no bilhete escrito às pressas, mas com precisão, no guarda idoso que decidiu ouvir, no filho que eles acharam que não existia. Nada daquilo foi improviso, foi preparação. E agora, com o jogo exposto, restava apenas o último movimento. Não para punir, mas para fechar o ciclo de forma definitiva, honrando quem teve coragem de agir quando todos os outros preferiram assistir. A liberdade vigiada não se parece em nada com liberdade, mas também não se parece mais com prisão. É um território intermediário, feito de limites claros e silêncio suficiente para que a mente volte a respirar. Nos primeiros dias fora das grades, caminhei pouco, falei menos ainda e observei muito. O mundo não me devia explicações, e eu não devia espetáculo a ninguém. O processo seguia seu curso, agora com nomes corretos, ocupando os lugares corretos, e meu papel era apenas existir sem interferir, algo que eu não fazia há décadas. Foi nesse intervalo, longe do ruído, que pude finalmente organizar o último movimento que ainda faltava. O guarda idoso me procurou alguns dias depois, não fardado, sem postura oficial, com roupas simples que pareciam novas demais para alguém acostumado a repetir o mesmo uniforme por anos. Sentamos em um banco de praça, escolhida justamente por não significar nada para nenhum de nós. Ele estava diferente, não apenas pela ausência do uniforme, mas pelo modo como respirava, como se o corpo ainda estivesse se ajustando à ideia de que não precisava mais pedir permissão para tudo. Contou que havia pedido aposentadoria antecipada. Não foi um ato impulsivo. Disse que depois de tudo o que viu se desenrolar, não conseguiria voltar à rotina fingindo que nada tinha acontecido. Pela primeira vez em muito tempo, ele tinha escolhido algo por si mesmo. A casa veio como prometido. Não uma mansão, não um símbolo exagerado de riqueza, mas algo sólido, discreto, definitivo. Um lugar onde ele poderia envelhecer sem medo de ser descartado quando deixasse de ser útil. Quando entreguei as chaves, não houve agradecimentos longos, nem discursos emocionados. Ele apenas segurou o objeto por alguns segundos a mais do que o necessário, como quem confirma que algo é real antes de confiar. Disse que nunca tinha recebido nada que não tivesse sido arrancado pelo esforço diário. Aquilo, para ele, era mais do que uma casa. Era reconhecimento. E reconhecimento muda pessoas de forma silenciosa e profunda. Minha parte no mundo dos negócios terminou ali. Não por derrota, mas por escolha. Anderson assumiu o que precisava ser assumido, não como herdeiro sedento por poder, mas como alguém disposto a desmontar o que foi construído sobre mentiras e preservar apenas o que podia existir sem elas. Ele não me pediu orientação. Não precisava. Já sabia o suficiente para não repetir meus erros e tinha consciência bastante para não se perder nos meus acertos. Observá-lo agir à distância foi a confirmação final de que mantê-lo longe de tudo aquilo tinha sido a decisão mais acertada da minha vida. Meu genro aguardava julgamento. A nova esposa desapareceu do noticiário tão rápido quanto havia surgido. A sogra, outrora confiante, descobriu que influência emprestada não resiste quando o dono original cai. Nenhum deles tentou me procurar. Talvez por orgulho, talvez por medo, talvez por finalmente entenderem que havia limites que não poderiam mais atravessar.
Eu não precisava vê-los para saber que o castelo tinha ruído por completo. Castelos construídos sobre versões frágeis não sobrevivem quando a verdade começa a circular sem controle. Mudei de cidade, não para fugir, mas para encerrar ciclos. Escolhi um lugar onde meu nome não despertava curiosidade, onde eu podia caminhar sem ser reconhecido como algo além de um homem envelhecido cuidando da própria rotina. Passei a acordar cedo, não por obrigação, mas por hábito antigo que agora não precisava ser combatido. Aprendi a preparar meu próprio café sem pressa, a ler jornais pelo prazer da informação e não pela necessidade de antecipar riscos. O silêncio deixou de ser arma e voltou a ser companhia. Às vezes recebo notícias indiretas, comentários sobre o andamento do processo, sobre acordos recusados, sobre tentativas frustradas de reconstrução de imagem. Não me envolvo. O que precisava ser feito já foi feito. O resto pertence ao tempo, que sempre cobra com juros de quem acredita que pode enganá-lo indefinidamente. Anderson visita quando pode. Não falamos muito sobre o passado. Falamos sobre o que vem depois, que sempre foi a parte mais importante. Quanto ao guarda, agora ex-guarda, ele envia mensagens curtas de vez em quando. Fotos da casa aos poucos ganhando vida, de um jardim que começou a cuidar sem saber exatamente como, de um cachorro adotado sem planejamento. Pequenos sinais de alguém que finalmente saiu do modo sobrevivência. Sempre respondo com poucas palavras. Não há necessidade de mais. Nossa história comum não precisa ser revisitada para continuar existindo. À noite, quando a casa silencia de vez, penso naquele dia no tribunal, no riso que ecoou alto demais, na frase dita com desprezo, como se o mundo fosse um saldo disponível. Penso no bilhete dobrado com cuidado, no gesto quase invisível, na escolha feita por um homem cansado de assistir injustiças sem poder agir. Tudo poderia ter terminado ali, se eu tivesse acreditado que aquele era realmente o fim. Mas fins raramente são o que parecem quando alguém decide não desaparecer. Hoje, não carrego ressentimento. Ressentimento é um peso inútil quando se entende que a maior vitória não é ver o outro cair, mas sair inteiro de algo que foi feito para destruir. Eles acharam que me tirariam tudo ao me colocar atrás das grades. Não entenderam que, ao fazer isso, me devolveram o essencial: tempo, clareza e a chance de escolher, finalmente, como e com quem eu queria viver o que restava da minha história. E isso, nenhum tribunal, nenhuma armação e nenhum riso arrogante poderia tirar de mim.